Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30, queridas, queridos e querides. Ó, Nelly Germano está dizendo, recebi teu livro ontem, Rovai. Amigos que assistem o Fala, Rovai, depois, às 3 horas ou mais tarde, no recorte, pode comprar o livro nesse Pix aqui, pix@revistafórum.com.br, 5 então. Aí você me manda um e-mail com comprovante para renato.rovai@gmail.com e eu te mando o livro para sua casa sem cobrar nada. É o seguinte, gente, vou estar em Sorocaba nesta sexta, às 19 horas, no bar, até já esqueci o nome aqui, é da Frida, Casa Frida, tive que olhar o quadro ali, Frida, o Casa Frida, que é para lançar o livro. Então, se é da região, vai lá, dá um abraço, tomar uma cervejinha, conversar um pouco. O Fala Rovai de hoje é sobre a eleição em São Paulo. Saiu a pesquisa Quaest e os resultados são alvissareiros para o Haddad. O Haddad tem 52% dos votos válidos nessa pesquisa Quaest, mas há algumas particularidades que eu queria destacar. Ainda há muitos indecisos em São Paulo, viu, Dri? 81% de indecisos quando a pergunta exige uma resposta espontânea. Em quem você vai votar para governador? O pessoal olha e fala, não sei ainda. 7% dizem Tarcísio. Aí, como você vê, o eleitorado do Bolsonaro é bem informado. Essa rede de desinformação deles os informa. O Tarcísio lidera da espontânea com 7%. O Haddad vem na sequência com 5%, Márcio França, que está retirando a candidatura para ser candidato a senador e que lidera as intenções de votos para o Senado, com grande margem, tem 2%, outros 3%. Ou seja, o Rodrigo não aparece na espontânea. Mas aí, quando você vai para a estimulada, Adri, amigas, amigos e amigas, você tem o seguinte cenário, que é o mais provável, né? Fernando Haddad, 38%, Tarcísio 15% e Rodrigo Garcia 14%. Então, aí o Felício Ramute já está desistindo, né, que tinha 1, 2%, vai ser vice do Tarcísio, provavelmente. O Vinícius Poit deve manter a candidatura, vai ter 1, 2% e ficamos por aí. Elvis César, do PDT, deve ter 1, 2%. Mas por exemplo, Abrão Weintraub, lembra dele? Ministro da Educação, glorioso, o Weintraub, que processou a Fórum umas 12 vezes e perdeu 18%. Ele está aí candidato, tem 1%. É o pessoal do vexame. Então, o Haddad está ganhando com 52% nesse cenário mais provável das intenções de voto no primeiro turno. Ontem, eu conversei com uma grande liderança do PT São Paulo, da direção estadual. Ele me dizia o seguinte, nós estamos, assim, trabalhando com os cristais, que a gente nunca teve eleição tão perto da mão em São Paulo. Então, tem que ser muito cuidadoso. E essa liderança, ele explicou os problemas que estão acontecendo para fechar a chapa do Haddad, né? Disse que, por exemplo, o acordo com o PSOL, segundo ele, é o seguinte, nós vamos apoiar o Boulos em 2024. O PSOL declarou o apoio à chapa do Haddad, a chapa, veja, ou seja, não pode não saindo com um candidato a senador separado, nem nada disso, falou, vamos apoiar o Haddad, o França e todo mundo. No dia seguinte, esse dirigente me disse que será anunciado o apoio ao Boulos em 2024 para prefeito de São Paulo, fechando um compromisso de 2 anos aí para tentar não só ganhar o governo do estado, como a prefeitura da capital. Ou seja, e se o Haddad perder, não sai candidato, apoia o Boulos. É esse o compromisso que esse dirigente falou que está assumido com o pessoal. O Márcio França fechado para o Senado, mas não quer que o pessoal lance candidato. Aí tem um problema a resolver. E o vice? O PT, o Haddad, não querem um vice de esquerda. Não querem que, por exemplo, o pessoal indique o Juliano, o Ivan Valente, a Erundina, seja quem for. Querem um vice, mas de centro-direita.
Qual é o nome dos sonhos desse PT que dirige o diretório estadual e o sonho de consumo do Haddad? É o Jonas Donizete, que foi prefeito de Campinas. Ele seria o nome ideal para a chapa, na opinião dessas pessoas. Porém, o PSB nacional, segundo essa fonte, e o Márcio França não querem o Jonas. Por quê? Porque o Márcio França, evidentemente, a gente vai tentar trazer ele aqui até para conversar, mas ele quer liderar sozinho aí o PSB no estado de São Paulo. Então, a questão da sucessão aqui ainda está ela está muito favorável a Haddad, mas ele tem esses problemas para resolver na sua formação de chapa. Por outro lado, o Rodrigo Garcia deve agora tentar compor um escafe para ser seu senador e o candidato, o Tarcísio, vai ter o apoio do PSD, do Kassab e provavelmente terá como vice na sua chapa esse Felício Ramute, que era o candidato do PSD, que foi tucano e que foi prefeito de São José dos Campos até agora, renunciando para poder disputar essa eleição aí para governador. A intenção de voto nas faixas etárias, ela mostra o seguinte: o Haddad tem mais votos entre jovens, menos entre idosos. O Tarcísio, ao contrário, Tarcísio tem muito menos votos entre jovens e mais votos entre idosos. Isso acontece também em relação a ensino fundamental, médio e superior e também nas faixas salariais. Até surpreendentemente, o Haddad tem uma boa votação entre aqueles que ganham mais de 5 salários mínimos, tem 36% e 38% até 2 salários mínimos. A renda que ele tem menos votos é de 2 a 5 salários mínimos, essa classe média remediada, onde ele tem 33% das intenções de voto. Aí você deve estar perguntando: pô, Rovai, mas eu sou de Rondônia, que eu tenho a ver com São Paulo. A questão é que a eleição de São Paulo ela é decisiva para a eleição do Brasil. Em São Paulo estão 22% do eleitorado nacional no estado de São Paulo. E aqui o interior é mais conservador, a grande São Paulo e a capital são um pouco mais, elas variam, né? Em 2018 elas ficaram conservadoras, mas aqui se elegeram já prefeitos como Erundina, Marco e o próprio Haddad em São Paulo. A região metropolitana foi o cinturão vermelho e aqui tem metade do eleitorado do estado tá nesse conjunto. Então é preciso discutir São Paulo, é preciso ser muito habilidoso, porque aqui se decide o jogo nacional também. Né? Se o Haddad fracassar aqui, for uma candidatura muito fraca para governador, o PT fica com o pé de barro para disputar as eleições. Em 2018, como o PT estava muito isolado, acabou saindo só com o Marinho, não conseguiu fazer acordos, a votação baixa puxou para baixo também a votação do Haddad em nível estadual e nacional. Enfim, e aí, para não falar que eu só falei de São Paulo, hoje o Lula estará no Rio. A gente vai transmitir ao vivo aqui na Fórum, na Cinelândia. Tem lá um imbróglio a se resolver também com o PSB, que quer a cabeça de chapa, ou seja, o candidato ao governo e também ao Senado. É um problema, né, que vai ter que ser resolvido pelo Lulão, né, que é habilidoso para poder fazer esse tipo de coisa. Enfim, queridas, queridos e queridos, estou aqui dando a pesquisa Quaest, ela vejam, nunca na história desse país, desde a redemocratização e mesmo antes, um candidato de esquerda, ou de centro-esquerda, como preferir, esteve tão perto de ganhar as eleições há tão pouco tempo das eleições, no caso, 80 dias. O PT nunca liderou uma pesquisa de primeiro turno no estado de São Paulo, Dri e amigos. É a primeira vez que o PT lidera uma pesquisa de primeiro turno na história das eleições de São Paulo. Não é pouca coisa. Beijos, beijos e beijos a todas, todos e todas.